O Papa Leão XIV começou a sua vida dentro da Ordem de Santo Agostinho, serviu em uma missão da Ordem no Peru, escreveu a sua tese de doutorado sobre esse tema e foi por 12 anos prior-geral da Ordem, que é um cargo alto dentro da hierarquia da Igreja Católica. Ele é considerado um reformista que dará continuidade às ideias do Papa Francisco. Alguns analistas acham que a escolha de um Papa progressista americano pode ser uma espécie de resposta à guinada conservadora dos Estados Unidos sobre o governo de Donald Trump. O novo Papa é tido como um crítico da política migratória e de deportações de Trump. Nas palavras do professor de teologia Massimo Fagioli, abre aspas, desde a eleição presidencial americana do ano passado, Trump e seu vice J.D. Vance tentaram dominar o catolicismo dos Estados Unidos. Agora, com um Papa americano, isso fica mais complicado. Fecha aspas. E vocês viram a reportagem? Trump vai tentar manter sua casa protestante. Vai tentar manter os Estados Unidos um país protestante. Para algumas pessoas que não entendem sobre o cenário apocalíptico, não tem muita relevância essa questão de qual é o problema dos Estados Unidos ser católico. Isso é sinal do fim do tempo. Os Estados Unidos se tornar um país católico é sinal do fim. Porque Roma é o berço do catolicismo do mundo. E os Estados Unidos é o berço do protestantismo no mundo. Os protestantes, em 1500, com Martinho Lutero, pegaram este caminho para longe do catolicismo e eles foram até John Wesley, saindo deste caminho aqui, junto com Lutero em justificação, Wesley santificação, ficando cada vez mais longe deste caminho católico que ia seguindo em direção ao fim. Eles tomaram esta direção, então, voltando a Wesley com santificação. Então, em 1906, os pentecostais, com a restauração dos dons, e eles iam no caminho bom. E então Deus foi levando eles em direção ao irmão Branham, ia dar para eles a revelação dos 7 trovões, a pedra de coroa, rapto e céus. Mas eles rejeitaram o mensageiro da era. O mensageiro continuou com o pequeno grupo que o acompanhou, como sempre faz em todas as eras, tem um pequeno grupo que acompanha o mensageiro. E o protestantismo começou a fazer um arco, voltando para o caminho que eles deixaram em 1500. Fazendo um arco, voltando. E eu pensava antigamente que a união das igrejas era que os protestantes iam congregar na igreja católica, a igreja católica vinha congregar no protestantismo, nas igrejas protestantes. E nós mesmo, muita mensagem, vemos o irmão falar em concílio mundial de igreja, e a gente não entende as profecias do irmão Branham. Essa união é aqui, ó, é doutrinária, é o mesmo pensamento. Os protestantes deixaram o catolicismo porque o catolicismo se vestia de qualquer jeito, porque venerava as imagens de escultura. Os protestantes deixaram o catolicismo porque não tinha os sinais, os prodígios, não tinha o falar em língua, não tinha o profetizar. E então eles foram nessa direção, ia muito bem. Veio os Estados Unidos com a explosão do berço do protestantismo no mundo. E logo vem o presidente Kennedy, que era católico. O irmão Branham disse, isso não é bom para os Estados Unidos. Um presidente católico no Brasil é uma coisa, um presidente católico na Argentina é uma coisa, mas um presidente católico no país, berço do protestantismo, é sinal do fim do tempo, é sinal que o protestantismo está fazendo um arco e voltando. Eles começaram a fazer o arco, eles foram bem até 1906, e ali nos anos que se seguiram, 1930, 1940, aparece o irmão Branham no meio deles, e eles rejeitaram o profeta e fizeram esse arco voltando para o caminho que eles deixaram aqui com Lutero. E então, psicologicamente, espiritualmente, mentalmente, como você queira falar,
fisicamente, o protestantismo vai se catolizando, voltando ao catolicismo. E a Bíblia diz que foi dado poder a ela, a besta, para fazer guerra contra os santos e vencê-los. Os Estados Unidos será vencido. Os Estados Unidos vai voltar, se tornar uma só coisa, vai voltar para o caminho de onde saiu. Então, você viu a reportagem aí. O Trump, por mais que ele se esforce para tentar manter os Estados Unidos um país protestante, ele não vai conseguir, porque é como um pai de família que quer que os filhos sejam crentes, mas ele não é. Ele não leva a sério o caminho do cristianismo, da verdade. E então ele mesmo nem crente é. As pessoas não são crentes hoje em dia. Elas dizem que são crentes, mas elas não são. E se você disser que é crente, mas não for verdadeiramente cheio do Espírito Santo, você será vencido. Vencido pela besta. Então é um arco que está fazendo, meus irmãos. O profeta foi rejeitado aqui e eles começaram a fazer um arco voltando para o caminho que deixaram. E o profeta seguiu em frente, em direção ao rapto. E só resta nós agora da mensagem, que muitos da mensagem estão deixando o profeta e acompanhando o arco protestante. Acompanhe o arco protestante, você vê onde vai dar. O arco protestante vai levar de volta ao caminho que eles deixaram nos tempos da reforma protestante. Então os irmãos dizem assim, cumpriu a profecia, o Papa dos Estados Unidos chegou. Mas não é bem assim. A profecia não é só um Papa dos Estados Unidos chegando. A profecia também é o Papa levando o mundo ao concílio. São duas coisas que o Mombrana fala naquela citação. Ele diz que é um Papa dos Estados Unidos e que no governo dele, no mandato dele, podemos dizer assim, acontece o concílio, a confederação de igrejas. Então, nós temos que dizer que este Papa que foi eleito é o Papa da profecia se ele levar o mundo protestante e católico à união de igrejas. Se ele levar, ele é, então, o Papa que o Romano falou. Se ele não levar, então ainda não será ele. Ele vai ter que morrer, sair, outro vir, até que vai chegar o Papa dos Estados Unidos. O Romano disse é que quando for um Papa dos Estados Unidos, que cause o concílio, que ajunte as igrejas, este é o Papa que ele falou. No entanto, meus irmãos, você pode dizer assim, mas o irmão Rubens parece que não está crendo que esse aí é o Papa. Não, eu creio que pode ser, até porque eu vejo isso acontecendo. Veja a reportagem. Os Estados Unidos, país protestante, terá que voltar. É o que o repórter diz aí. Então, eu continuo sendo cuidadoso no que digo, crendo de todo o meu coração no que o profeta falou. No entanto, devemos ser prudentes como as serpentes. Vamos ficar observando. O mundo protestante está voltando para o caminho que eles deixaram, se tornando uma só coisa, nunca deixaram de adorar o mesmo Deus católico, que é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Nunca tiveram a revelação que existe um só Deus e Pai de todos, que habita em seu Filho Jesus Cristo. Mas o profeta desta era levou aqueles que são eleitos nesta direção que os protestantes deviam ter ido, em direção à revelação dos trovões, para a dispensação do 7º selo. Porque isto aqui, este caminho que eles voltaram é Laodiceia, mas a noiva está na dispensação do 7º selo e não é Laodiceia. Parágrafo 120 da mensagem, quem dizeis ser este? Laodiceia terminou, está acabada ali, Cristo foi colocado para o lado de fora. Eu nunca disse que Jesus voltou a entrar novamente. Quem está voltando é os protestantes, não Jesus Cristo. Jesus está aqui no 7º selo, a dispensação da noiva, a plataforma de arrebatamento. Então, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar.